agora. Essas experiências me geram sentimentos, esses sentimentos me geram necessidades, e com base nesses sentimentos e necessidades eu tomo as minhas decisões do que eu devo falar, do que eu devo fazer. E isso aconteceu comigo no passado. Então eu tive uma experiência passada que me gerou sentimentos e necessidades e comportamentos. E tanto essas experiências não eram do meu campo da consciência, que muitas vezes quando eu me relaciono com as pessoas aqui e agora, eu falo coisas e eu faço coisas que se eu parasse para refletir, eu não teria dito e eu não teria feito. Então eu tenho um comportamento impulsivo. É como se eu fosse tomado de um instinto que me faz falar coisas impensadas, agir de maneira precipitada, muitas vezes imprudente. Então, com certeza, todos vocês que estão me assistindo já devem ter sentido isso, de você ter falado alguma coisa, você falar, meu Deus, por que foi que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito. Mas quando você viu, você já tinha falado, já tinha feito. E já estava uma bagunça armada na sua vida por conta disso. Então nós precisamos entender o que é que nos move, qual é esse impulso que nós temos que faz com que a gente faça coisas que depois a gente se arrepende muitas vezes e nem compreende, nem sabe dizer o motivo que nos levou a falar determinada coisa ou fazer determinada coisa. Esse instinto a gente chama de instinto autoprotetivo e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente, para ter consciência, precisa perceber contextos. Então, eu olho para o meu passado, eu analiso esse passado e eu falo, então é porque eu vivi isso e senti isso que eu acredito nisso, né? E é com base nessas minhas experiências, sentimentos e crenças que eu tomei essas decisões e acabei falando essas coisas. E quando você toma essa consciência das coisas, você já não está mais no campo do inconsciente. Você já não está agindo de maneira impulsiva, instintiva, autoprotetiva, precipitada, né? Então você já tem um saber sobre você, sobre a sua história, sobre o que levou você a acreditar no que você acredita, a pensar o que você pensa e a fazer e falar o que você faz e fala. Então, isso é o princípio de todas as coisas para a gente seguir. Essas percepções que você vai tendo, né, com as pessoas, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, é o que vai fazer com que você tenha essa autoanálise, né, de si mesmo e análise dos contextos que nós vivemos. E controlar a sua mente para desenvolver uma autonomia emocional é com certeza o maior desafio que nós vamos enfrentar daqui para frente. Tem um trecho que eu destaquei aqui no meu e-book que diz assim: se você não compreender o que move o comportamento humano, sempre será escravo das angústias que o mundo cria em sua mente, sem sequer o seu consentimento. Por que eu falo isso? Existem motivos, né, para as pessoas agirem como agem e falarem o que falam e fazerem as coisas que fazem. Não é o acaso, tem tudo uma lógica, tem tudo uma origem, vamos dizer assim, né? Se você não se apropria desses processos, você se torna escravo e dependente deles, porque é como se nós vivêssemos em um mundo completamente inconsciente, completamente impulsivo e instintivo e reativo, né, no sentido de ter sempre uma reação impensada, precipitada sobre as coisas, e os nossos julgamentos depois, né, mais para frente eu vou falar sobre os julgamentos precipitados, eles estão atrelados a esse comportamento impulsivo, autoprotetivo e instintivo, portanto inconsciente. Então, a gente precisa entender, ter consciência é agir para não ser manipulado pelas nossas fragilidades, para que não seja o nosso inconsciente aquilo que nos governa, aquilo que define as nossas estratégias de vida, a maneira como a gente se relaciona com a gente e com as pessoas à nossa volta.
e em contextos diferentes, mas em todas as áreas da nossa vida.